já começou a eleição na CERT-Prev aqui no município de Sertãozinho. Quem fala comigo é o seu presidente, superintendente, é meu amigo Vanderlei. Que aqui no meu celular está escrito assim, o Vanderlei da Câmara. Ainda é o Vanderlei da Câmara. Quantos anos de Câmara, Vanderlei? 32. 32 anos de Câmara. 32. Não tem como não ter o Não tem como. Tirar o sobrenome. É igual o Jota da Rádio, né? É igual o Jota da Rádio. Hoje só é o Jota Repórter para quem não me conheceu enquanto radialista. Verdade. Tivemos um dono de rádio aqui ontem, né, Pé? O dono da Jovem Pan, o Isaac Antunes, o vereador de Ribeirão Preto, veio aqui ontem no nosso programa. Hein, vai, candidato aí. Você acha que nós é pouca porcaria? Bastante. Que não sobra porcaria. Verdade. Vanderlei, agora quantos anos já de CERT-Prev, Vanderlei? Eu estou definitivamente no CERT-Prev desde 2020, 1º de janeiro. Mais de 6 anos e meio já. Mas E o que é engraçado, passou por vários prefeitos, né? Eu estou, na verdade, desde o início, quando criou o CERT-Prev em 2000, ainda na Nelly ainda. A gente vai contando por prefeito, né? Quem trabalha por mandatos. Quando criou em 2000, então eu sou conselheiro, aí até 2009 eu fui conselheiro e a partir de 2009 fui nomeado o gestor. E depois superintendente em 2020. 2020 como superintendente. Já são Quem que coloca o Tentar mudar o sobrenome também para Vanderlei de CERT-Prev. Vanderlei de CERT-Prev. Quem coloca o superintendente? É o prefeito sempre? Nomeado pelo prefeito, mas ele tem uma indicação de uma lista tríplice do conselho. Daí a importância que nós vamos falar hoje da eleição. Porque é o conselho que indica, é o conselho que tira. E o conselho ele só não nomeia, porque é um cargo comissionado e ele precisa da nomeação do chefe do executivo. Sim. Mas quem faz a indicação são 3 nomes, né, de uma lista, e o prefeito escolhe dessa lista. E depois tem que passar por uma sabatina. Então, mas essa sabatina é na prefeitura ou na Câmara? É na Câmara. Com os vereadores? Com os vereadores. É mais ou menos como o ministro do Supremo passa... o ministro do Supremo passa no Senado, na sabatina no Senado. Tem que demonstrar capacidade. Né? E você vê, né, Jota? Hoje, além de tudo isso, ainda tem que ter 2 certificações, demonstrar para ser superintendente ou dirigente, o próprio Windsor mesmo, que a gente estava falando ontem, a gente tem que ter 2 certificações para administração de recursos e para administração do Instituto. Então, são 2 certificações difíceis que a gente tem que estudar, passar, e se não tiver, você não pode assinar nada. Então, é uma exigência grande, até esse conselho que nós estamos falando hoje, ele tem uma responsabilidade em cima disso e é por isso que eles também são certificados. Tem que fazer uma prova depois, para depois confirmar a permanência no conselho. A CERT-Prev, ela responde a quem? Ao INSS? Não, ao Ministério da Previdência. Ao Ministério da Previdência. Tem uma secretaria própria, lá a Secretaria de Previdência Social, e ela faz a fiscalização em tempo real, né? A gente tem os prazos para emitir e enviar os documentos em cima. Se deixar de emitir, sabe o que acontece? Você vai lembrar dessa palavra, CRP. Se você não emitir os documentos, não enviar os documentos, né, no tempo certo, você tem o CRP suspenso ou impossibilitado de renovar. Entendi. Então não é só a gente tem que estar com contas em dias, envio de documentos em dias, para poder emitir o famoso CRP, que o município, sem o CRP, o município não recebe repasses dos governos federal e estadual e não faz convênio novo. Então você vê a importância que é manter um instituto, um fundo de previdência redondinho, funcionando. Eu digo lá no CERT-Prev que o Windsor é o guardião do CRP, né? Nós temos lá, acho que uns 19 itens que tem que estar regular. Se um deles estiver escrito irregular, você não emite CRP
ou se está emitido, ele é suspenso. Entendi. Então, para você ver a importância. Além do Ministério, nós temos o Tribunal de Contas também, né? Sim. Que Por que tem prefeituras que criaram o seu serviço de previdência próprio e outras não? Vou citar um exemplo aqui de Pontal. Pontal não tem previdência própria. Não, lá foi na hora lá é o INSS. Existiu na época, nessa época de 98, 99, 2000, a possibilidade de criar os regimes próprios. Na época, era melhor para alguns municípios e para outros não. Porque você vai criar um regime próprio, você mesmo tem as próprias alíquotas, você tem a sua administração própria e não depende do regime geral. E nós tínhamos, no município de Sertãozinho, condições propícias para criar o CertPrev, porque tinha um número grande de servidores ativos que ia manter esse fundo até os últimos. O problema é que talvez não tenha sido feito na época um bom cálculo atuarial para definir as alíquotas de arranque, né? Que nós tivemos, você vê, quando o CertPrev foi criado em 2000, ele já herdou 114 aposentados que saíram da folha de pagamento. Da prefeitura. Da prefeitura. Quer dizer, a prefeitura deixou de pagar esses 114 e a despesa passou já para o Instituto. Para o CertPrev. O CertPrev, que ainda não era Instituto, era um fundo de previdência. Eu lembro bem que quem deu, abre aspas, o pontapé inicial foi o então prefeito Dr. Almussa. Sim. Que já foi alinhando para que isso acontecesse. Exatamente. Foi de estabilizar, de efetivar, de acertar a situação de acordo com a Constituição, né? Porque a Constituição deu essa permissão, né? Para você para quem tinha certo tempo de serviço público, efetivar. Sim. E dali mas a lei que definiu tudo, é isso que os outros municípios não quiseram e optaram, porque você vê, no Brasil são 2.000 e poucos, 2.200, metade dos municípios tem RPPS, porque metade não, um pouco menos, 40%, porque tem 5.000 e tantos municípios, né? E no estado de São Paulo tem 640 municípios, você tem 200 e poucos RPPS, quer ver, um terço só. A importância dessa eleição hoje, Vanderlei? Então, nós estávamos falando da indicação, da importância de até indicar um superintendente, né, para ser nomeado. Nós temos 3 níveis de fiscalização lá no CertPrev, que primeiro é o Conselho de Administração, que é o que nós estamos fazendo a eleição para 2 membros hoje. O Conselho Fiscal, que faz a fiscalização de orçamento e de gastos, né? E também o Comitê de Investimento, que é outra parte muito importantíssima que define onde o dinheiro vai ser investido. Okay. Então, eu não defino nada sozinho, é tudo junto, e tudo que eu faço é fiscalizado. O Conselho de Administração, que é o que nós estamos falando hoje, Jota, ele foi composto agora com 7 membros. 5 membros são indicados pela Câmara, um pelo Executivo, pelo SAEMAS, pelo sindicato e um pelo CertPrev. E 2 membros são eleitos. Um membro efetivo e um membro aposentado. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje para cumprir a lei, né? São eleitos dois servidores. Então, hoje nós estamos escolhendo, foi aberta inscrições, tchau. É a primeira eleição que a gente faz, até, assim, vai haver coisas para melhorar, mas nós estamos tentando fazer o melhor possível. E a eleição é online? Online. Nós contratamos uma empresa para fazer o voto direto, né? Chama Voto Digital. Então, hoje a pessoa, foi o período de inscrição, hoje nós temos lá 6 candidatos, são 4 candidatos. Você quer pôr lá na tela, João? São 4 candidatos dos ativos, esses de cima, né? Lucas Machado, o Adriano Magno de Oliveira, Igor Ginski, que era o procurador-geral, e a Celina, que trabalha lá no CertPrev. Sim. E o primo? O primo é representante dos aposentados. Esses 2 de baixo é o primo, né? Que é aposentado, e o Lorival também, que é aposentado. E como que é a votação, Vanderlei? Ele vota pelo número? Não, lá vai ter opção. Todos os nomes vão estar lá vai e ele clica em cima. O Pé vai mostrar para nós. Ó, a hora que a pessoa entrar no site, isso aqui é um print do celular, mas no
no site está desse jeitinho. Você clica ali nesse banner, né, que está ali, já vai direto lá para a tela, né? Isso ali. Você clica em qualquer lugar nessa imagem. Ok. E vai para a tela de votação. Importante dizer, já todos os servidores ativos que são vinculados ali, vai para essa telinha aí, ó. E aí Você ele entra com o seu número, do CPF, né? Que é o login, e a senha. É importante lembrar isso aí. Todos os servidores vão receber essa senha hoje. Eu já recebi a minha. Veio por volta de 10 e pouquinho. Não, é só uma senha, você vai usar uma vez só, né? Tá, entendi. Então, só para esse... Só vai chegar no seu e-mail, ou se você não tiver e-mail cadastrado, vai chegar num SMS do celular. Então, todos vão receber. Procure lá na caixa de correio do seu celular, do seu e-mail, contato@votedigital.com.br. Ok. Então, aí lá ele vai receber. Se ele não receber, por algum motivo, que é um dos problemas, nós estamos usando a base de dados da prefeitura, dos ativos, da Câmara e tal. E dos aposentados, nós estamos usando a base nossa, que a gente faz a famosa prova de vida. Sim. Então, é bem atualizadinho. Já serve para isso, né? É bem atualizadinho, a gente teima lá, tá certo esse celular, tá certo esse e-mail. Só que está tendo, assim, às vezes o pessoal lá do RH da prefeitura não tem essa prova de vida que a gente faz, né? Okay. Então, ele só dá um e-mail na hora que entra na prefeitura e depois não muda, se mudou alguma coisa. Então, às vezes, não está recebendo. Então, se não receber, se por um acaso tiver algum problema e você quer participar da eleição, então o servidor pode ligar lá no CertPrev, falar com um dos nossos funcionários lá, e eles vão estar instruindo como receber a senha ou receber a senha novamente. Importante que é um voto por CPF. E outra coisa importante, o ativo vota nos candidatos ativos. E os aposentados votam nos 2 candidatos aposentados. Então, não tem como eu, aposentado, votar num ativo. Então, é bem separadinho para cada ter a sua representatividade garantida lá no Conselho. Ô, Vanderlei, eu não posso deixar de perguntar, nós tivemos aí as falcatruas demonstradas pelo Banco do Workaro. Termas, Master. E aí o Banco Master teve várias entidades previdenciárias envolvidas nisso. No Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no Maranhão e tudo mais. Pois bem, aí fica a pergunta. Como fazer para que um gestor, não você, mas um outro gestor, não faça aquilo que aconteceu em outros estados? Que eu sei que não sei como estão os ativos vossos financeiros. Acredito que a grande maioria esteja no Banco do Brasil, sim. Que é o banco mais seguro hoje. Geralmente é assim, é o Banco do Brasil que tem a maioria em todos. Mas e como impedir isso? Também tivemos em Ribeirão Preto uma situação que a prefeitura pegou um dinheiro emprestado com o serviço de previdência deles, e aí ao tentar pagar, pagou com imóveis, essas coisas todas. Como é que fica para que o servidor não perca lá na frente? Porque já existe um cálculo atuarial que já está dando um rombo lá na frente. E aí? Como impedir isso? Jota, hoje a gente trabalha... eu sei que é uma pergunta delicada. Não, a gente tem daí a importância de ter um órgão fiscalizador como o Conselho, porque você não faz abre um novo banco, um credenciamento de um outro banco, senão o Conselho que aprova. Então, se eu chegar lá com o Banco X e querer credenciar, credencia esse banco aqui, o Conselho vai passar pelo Conselho. Então, nós temos um setor lá que chama Compliance, e você precisa desse Compliance, de todas as regras definidas, tudo dentro da lei. Além de tudo, e tem que ter bom senso, né, meu? Você não vai chegar com um banco que você não conhece. Eu lembro que no começo do nosso fundo, muitos servidores perguntavam, mas cadê o dinheiro? O dinheiro tá depositado aonde? Não, está no Banco do Brasil. Aí, quando falava assim que estava num lugar que não é um banco popular, mas cadê esse banco? Onde que ele está?
não tinha porta para entrar, né? Sim. Então o servidor, ele, principalmente nós aqui, nós temos um perfil conservador ao extremo, né? Importante então, isso. É importante dizer, nós temos 800 milhões em caixa, praticamente tudo está no Banco do Brasil e Caixa, e tem banco, tem pouco coisa no Santander, no Sicredi, e no Banco Safra, que foi um aproveitamento de oportunidade, mas é tudo garantido e a gente está em fundos, né? A vantagem de ter dinheiro em fundos é isso, Jota. Cada fundo, ele tem um CNPJ. Então, nós temos lá hoje 46, 47 fundos diferentes. Então, mesmo no Banco do Brasil, cada fundo é uma empresa. Se houver algum problema com o banco, é impensável falar que vai ter problema com o Banco do Brasil, mas se houver algum problema... Para o Banco do Brasil não atinge quebrar, o fundo. só para que você entenda, você que está nos assistindo, o Brasil tem que estar quebrado. É o risco soberano, a gente chama. O Brasil tem que estar quebrado. O Brasil está quebrado, mas o Banco do Brasil não. O Brasil está quebrado, mas paga bons juros. Paga bons juros. Está pagando ainda. Então, você vê, mais de 90% dos nossos investimentos estão em títulos de tesouro, né? Que paga uma rentabilidade alta, a gente cumpre meta e o risco praticamente é zero, porque o risco de um título público de governo, em qualquer país assim, com uma boa administração, né, é ter o risco soberano, quer dizer, um calote geral. Se quebrar um país, aí pode ir pro saco mesmo. Então, nós praticamente porque se o Banco do Brasil quebrar... todos os outros vão quebrar. É a cadeia de dominó. Puxa um, vai embora todo mundo. Exato. Então, quando eu falei assim que cada fundo é um CNPJ, mesmo tendo o banco contaminado, aquele fundo, você não perde o dinheiro, aquele dinheiro está lá, vai ser vendido o ativo do fundo para poder pagar os credores. O que nós tivemos lá atrás, que geralmente todos perguntam, foi um investimento, foi comprado o título direto no Tesouro. Então, quando você escolheu uma corretora para comprar o título não foi comprado num fundo. Foi comprado o título direto e fez lá um CNPJ, tudo. Só que a corretora ela teve problemas financeiros, não falou para ninguém, né? Lógico que não ia falar, né? E a corretora quebrou, teve intervenção, como se fosse um Banco Master mesmo, a corretora da época. E não era um banco. Lembra o nome da corretora? Atrium. Atrium, isso. Famosa. Então, hoje a gente procura, está na massa falida, a gente procura recuperar, não desistimos daquele ativo, existe o dinheiro, está lá. Tem 11 milhões para receber, mas a gente está na massa falida. Você sabe como é que funciona a massa falida, né? Tem que ter paciência e não perder de vista. A gente está sempre lá, o Dr. Carlos lá do CertPrev, está sempre tendo contato lá com o juiz de falências lá de São Paulo. Mas hoje a gente está falando sobre o conselho, então eu quero reforçar aqui. Sim, claro. Reforçar nossa pedido para o servidor participar. É a primeira vez que nós estamos fazendo a eleição para conselheiro. Então, eu quero contar com a participação de todos. É uma responsabilidade. E é só por telefone, não precisa nem ir lá, né? Não, pode ser em casa, no seu celular, no seu computador, até no computador de trabalho também, não tem problema. É um voto só por CPF, não tem como ter erro, e depois também vai estar tudo logado, né? Outra coisa que é importante, Jota, todos os candidatos, depois que passar pela eleição, tem que fazer a certificação. Então, a regra é nós temos um prazo para que ele estude 10 dias, acho que 15 dias, e passe na certificação. Porque sem esse certificado do obrigatório, nós não podemos dar posse. Entendi. Então, a gente está assim, tentando passar essa importância mesmo do conselho. Coloca de novo aí, Pé, por favor, os candidatos, para que o pessoal possa entender perfeitamente, né? Quais são esses candidatos ali, ó. A Celina, isso, né? Representando os ativos. Isso. O Igor, também representando os ativos, o Lucas e o Adriano Magno. O Adriano que trabalhava no Saemas, hoje ele trabalha lá no Poupa Tempo. Sim, ok, são esses, né? E os aposentados, o Primo e o Lorival Rodrigues de Moura. O Lorival trabalhou lá no CertPrev, aposentou. Desses aí, quantos dos ativos vão ser eleitos? Um titular e um suplente.
Tá. Desses E dos os dois mais aposentados, votados. Quer dizer, ali tem, como são dois candidatos, nós já sabemos que um vai ser titular, o outro vai ser suplente. Entendi. Agora, o Vanderlei, qual é a responsabilidade desse pessoal que vai para essa comissão? Isso é importante, não é só... Porque, vamos lá, deu um negócio errado, quem que assina? Quem que vai pôr o nome lá? Nós chamamos isso de órgão colegiado, né, Jota? Então, a decisão ela é tomada nunca por uma pessoa do conselho só. Ela, quando é decidida em eleição, nós fazemos uma reunião mensal, né, e extraordinária se precisar, mas tudo que é decidido por maioria. Quando decidido por maioria, a responsabilidade são de todos. Então, tem uma responsabilidade solidária, porque como você falou do banco lá, se chegar um banco X lá e eles aceitarem, sem fazer a avaliação de tudo, eles também vão estar com a digital lá. Então, todas as minhas, inclusive os meus atos, passa pela fiscalização deles. Se eles não fiscalizarem, deixarem passar alguma coisa... O Tribunal de Contas aponta e vem para cima, né? Não é só participar da reunião, não. Tem que se inteirar. Por isso que a gente fala que tem que estar preparado. Essa certificação é importante, que a pessoa tenha conhecimento. Mas eu vou falar para vocês, é um crescimento muito grande para quem trabalha para quem colabora, né? De uma certa forma colabora, porque ele está lá representando os outros 3.300 servidores. 1.100 e poucos aposentados, 1.150. E 2.200 servidores ativos. Falar em aposentados, saiu... Pagamos no último dia 22 a primeira parcela do 13º. O último dia 22, mais conhecido como anteontem. Segunda-feira. Segunda-feira. O pessoal pergunta por que paga antes, né? O aposentado, ele pede muito isso, porque o orçamento familiar do aposentado é mais apertado, né? Então, como sai lá do INSS, por exemplo, o governo federal já pagou as duas parcelas. Nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos esperar o servidor adquirir o direito. Então, nós pagamos metade, mas por quê? 6/12 já está garantido. Então, agora, nós só podemos pagar a segunda parcela lá no final do ano para adquirir o direito completo. Porque nós não podemos, não é que nem o INSS que pode pagar e o dinheiro está lá no caixa. Né? Existe a possibilidade, por exemplo, de amanhã ou depois um prefeito chegar e falar assim, não quero mais CERT-PREV, não quero mais nada, vamos voltar tudo para o INSS. Não, é possível sim, mas é muito... Ou é burocrático pra caramba. E vai prejudicar bastante o servidor, porque nós pagamos, eu vou falar em nome de uns servidores que entraram muito antes, né? São os dinossauros. Nós entramos lá antes de 90, pessoal mais velho. A gente sempre pagou o CERT-PREV depois sobre o total da remuneração. Então, o funcionário da iniciativa privada, ele paga até o teto. Então, ele só vai aposentar sobre o máximo até o teto. Esse servidor, se chegar. Quando o cálculo atinge, né? Agora, os funcionários mais antigos, Jota, a gente pagava, se ganhava acima do teto, pagava sobre o total. Entendi. Então não é justo agora que você chega no final e fala, agora não tem mais teto. Vai ter teto, você não vai receber. Então, mas a partir de 2022, isso mudou. A partir de 2022 tem teto. Todos os servidores que entraram a partir de 2022, no mínimo, no máximo o CERT-PREV garante é o teto. Tá. Então, por exemplo, um cargo que ganha acima de R$ 8.600, parece, que é o teto do INSS, então ele vai estar garantido, vai pagar só até o teto só. O restante foi criado um regime de previdência complementar que esse pessoal contribui para ter a complementação da sua aposentadoria quando ele aposentar. Mas só para os que entraram a partir de 2022. E que ganha acima do teto. Para finalizar aqui, Vanderlei, ontem houve uma votação na Câmara que houve a derrubada do veto do prefeito municipal em relação à CERT-PREV. Explique o que aconteceu. Sim, nós fizemos há pouco tempo uma nova estrutura administrativa do CERT-PREV, inclusive que propiciou essa possibilidade da gente fazer eleição agora, tudo. Então deu uma nova cara, aliás, uma exigência até do Ministério, do Tribunal de Contas. Então foi criado. Só que um dos artigos estava criando a forma de pagamento do cargo e tal. E o prefeito achou por bem vetar,
E depois nós conversamos, conseguimos convencê-lo que não estava errado. Tem outros lugares que pagam e tal. Então não houve problema em derrubar o veto para poder manter a lei no formato original. Porque senão, Jota, é uma complicação. Agora, essa lei que foi aprovada, a gente manda para o Ministério analisa e faz toda a análise e manda a crítica. Se tiver algum problema, ela manda mudar. Então, se a pessoa se fazer isso tudo 2 vezes, então nós pedimos e falamos, se puder não vetar, é melhor, que aí vai uma lei só. Entendeu? É uma lei com número só, então a gente ganha tempo aí com a modernização da estrutura lá do CertPrev. Ok, obrigado pela participação. Agora você vai lá para a Globo. Eu que agradeço. Hoje está dividindo a rede. É rede nacional, cadeia. Não, cadeia não pode falar. Nacional. Cadeia não pode falar, né, Pé? Ô, Vanderlei, agora que você lida com Previdência, no Brasil nós temos a seguinte situação: a Previdência e INSS não é só a aposentadoria, ela paga também a saúde da população. A Previdência é Previdência Social também, né? Isso aí não acaba, não teria que você pagar um pouco mais? Não sei, só uma pergunta, já que você lida com Previdência, porque já imaginou se tivesse que lidar também com a saúde do servidor público, o custo não seria muito maior? Então, aqui Jota... Só uma perguntinha técnica. Não, é uma definição isso aí. Quando criou o CertPrev aqui, foi criado somente para Previdência. Ok. A parte de saúde, o pagamento do afastamento do servidor, tudo isso era coberto ficou com a prefeitura. Na emenda do Bolsonaro em 2019, a reforma que foi feita pela emenda 103 de 2019, foi proibido dos institutos de previdência de servidor pagar essas despesas de afastamento, de fazer o social. Ele só faz mesmo a previdência. Okay. Então é proibido. Hoje o CertPrev ele não pode pagar cesta básica, por isso que a gente não pode pagar auxílio saúde, a gente só paga mesmo o direito da aposentadoria. Isso foi normatizado para todos os municípios que tem. Então, de um certo modo, é até melhor, porque tinha cidades aí, por exemplo, Sorocaba, que a sede do instituto deles lá era 8 andares, um andar lá em cima era um instituto previdência, embaixo era só hospital, mantido pelo instituto. Entendi. Então acaba ficando misturando as coisas, você sabe como é que é a saúde, então a gente é melhor. A saúde é cara. É cara. Tudo caro. Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado pela atenção. Tá certo, esse foi o Vanderlei que falou conosco. Ô Pé, tem aquela última matéria dos advogados? Isso, o INSS, falando do INSS, proibiu o advogado de prestar serviço. Puxa vida.